O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Condição de Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes, Distrito de Humildes, no ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Tico Feirense, Naildo Santana, Zezito Oliveira e conosco aqui na técnica, Gabriel Santana. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. 18h05, muito boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes, galera de Amélia Rodrigues, Oliveira, Bessa, Santo Amaro, todo esse povo, Coração de Maria, Irará, todo esse povo que está colado no nosso programa, ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. E mais uma vez estamos aqui, esse bate-bola legal, para falar de futebol na Bahia, no Brasil e do mundo. E Zezito Oliveira, temos polêmica, né, Zezito? Essa questão aí do Vitória, o dia todo hoje, o que se falou foi essa situação do patrocinador, querendo mudar o nome do clube, nome do estádio do Barradão, enfim, polêmica, Zezito Oliveira, sobre essa questão aí, Zezito. Você já tem essa notícia aí, Zezito? Essa parceria que está sendo sugerida para o Vitória aí, pela Fatal Model. Então vamos ao caso. O site de acompanhantes que quer patrocinar o clube e pode ter, segundo eles, pode ter grande novidade. A marca encaminhou um acordo para ampliar os valores e apresentar duas propostas ao Leão da Barra, e as informações foram divulgadas nesta sexta-feira nas redes sociais de Vitória. Segundo, a proposta consiste na aquisição dos direitos do nome do Vitória, com investimento de 200 milhões por 10 anos, e o nome do clube seria alterado para Fatal Model Vitória. Agora veja vocês que coisa mais sem graça esse negócio. Fatal Model Vitória. Não sei se o torcedor vai acostumar com isso, não. E o escudo, as cores e o uniforme do time não seria alterado, porque ele só vai mudar, além agora, Esporte Clube Vitória. Aí o cara vai dizer, eu sou torcedor do Fatal Model Vitória. E além disso, caso ele seja aceito, a proposta também não impede que o Vitória feche patrocínio com outra marca. Também existe uma proposta para que o Rami Hike do Barradão, correspondente a uma injeção de 100 milhões, também por 10 anos. Com isso, o estádio passaria a se chamar Arena Fatal Model Barradão. Meu Deus, que coisa, não tem nem graça isso. Galego, qual é a sua opinião em relação a isso aí, parceiro? É o patrocinador do Vitória, Fatal Model, né? Model? Fatal Model. Fatal Model, rapaz, é complicado, é muita coisa que a gente tá vendo aí no mundo desse nosso país, nesse mundão lá fora aí, e principalmente no futebol. Então são tantas coisas surpresas que pra mim aí nada vai ser mais surpresa do jeito que tá as coisas acontecendo. É o investidor, é o patrocinador, ele fez a proposta, 200 milhões de reais, eu acho muito pouco, para torcedores contra essa situação, dizendo que no Barradão tudo bem, agora pra mudar o nome do time, que muita gente não concorda, mas isso aí vai ficar a critério dos sócios para ver o que vai acontecer. Eu particularmente, é aquela questão, né, de acostumar com esse Fatal Model, né, Vitória, Fatal Model, Esporte Clube Vitória. No início tudo fica meio complicado. Fatal Model Vitória. Vai tirar o Esporte Clube, né? Fatal Model Vitória. O Galego, de repente, pode ser até que o pessoal se agoste, porque Bahia, quem nunca no mundo chamar Bahia City hoje? Já existe. O Bahia City, ele Bahia ainda... Bahia City. Eu, na minha opinião, eu acho um negócio meio estranho. Mas, não sei, tudo é dinheiro. Eu acho que se tivesse mais um pouquinho mais de valorização, quem sabe R$500 milhão aí, 500 milhões em 10 anos, valeria a pena. Porque o Bahia, você deu uma ideia, gastou mais de 100 milhões nessa temporada, desse ano, e 100 milhões já foi embora. O Vitória com 200 milhões para 10 anos,
para contratar jogadores de qualidade, eu acho que meio complicado. Mas cada um sabe sua dor, né? Onde é que tá sentindo. E aí o Fábio Mota, já tudo também interessante do Fábio Mota, que ele já joga, ele não pega aquela situação sozinho, claro, ele não é o dono do Vitória, ele faz aquela situação dos sócios para ver o que vai acontecer, como ele fez a situação do escudo, né? Da estrelinha, da estrela de campeão brasileiro da segunda divisão. Vamos ver o que vai acontecer. O certo que a Fatal Modas quer mudar o nome do time. Model, né? Eu não me ligo, eu não curto esse negócio aí. Então, hoje em dia, na juventude, a tecnologia tá avançada, que até no futebol... O futebol já tá tendo negócio de jogos, né? Jogos, esse negócio de casa de aposta. Casa de aposta, né? Casa de aposta, então já tem mais essa questão Na verdade, isso não é do nosso tempo, a gente tá fora desse negócio. Tanta coisa que vai aparecer aí, Zezito, torcedor, que a gente vai... Não é mais surpresa. Pra mim, tudo que vai acontecer aí não vai ter surpresa nenhuma, não. E principalmente onde envolve dinheiro, né, meu amigo Bal, meu amigo Cid Pio. E aqui a palavra para os torcedores do Vitória, meu amigo Formiguinha também, que tá na expectativa. Formiguinha mesmo não gostou de tocar o nome do clube assim. O Vitória vai continuar, mas... Aí eu queria aqui no ar fazer um desafio ao meu amigo Balde Humildes, que é um cara bastante esclarecido, um cara que tem bastante cultura, para ele mandar um áudio aí dizendo qual é a sua opinião, que ele acha em relação a esse negócio desse Fatal Model aí, que eu tô meio por fora. É a enquete dos torcedores do Vitória, dizendo se você tá afim, tá a favor, o que é que você acha. Então, o primeiro que eu quero convocar é o meu amigo Bal, que é um torcedor, um cara esclarecido, um cara que conhece do futebol, tá no métier, para ele dar a opinião dele em relação a esse tal desse Fatal Model, porque eu, como torcedor, todo mundo sabe, aqui na rádio eu sou radialista, mas fora eu torço pelo Bahia, mas não gostei dessa história de Fatal Model, não. Métier, você falou Bal, tá no Métier, Bal, tá no Métier, Bal, alô, Bal! Alô, não só meu amigo Bal, mas toda a torcida rubro-negra aí, né, fazer essa enquete aí, vocês podem ligar aqui pra rádio, o número da rádio é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. O que é que vocês acham, torcedor do Vitória? O mundo está se modernizando já tem muito tempo. Então, vamos ver o que pode acontecer se o Vitória vai aceitar essa proposta. A proposta também não é tão ruim. O problema todo é que vai mexer com o nome do time. Mas todo mundo gosta, como o Zezito falou, do métier. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos falar da nossa promoção. A promoção é que vocês vão também mandar seu zap para aqui, para a rádio, dizendo que vai ser o campeão brasileiro. Tivemos ontem o término da rodada. Ontem o Cruzeiro empatou com o Atlético do Paraná. Então, a equipe do Grêmio ganhou o Goiás por 2-1. E o Cruzeiro empatou com o Atlético do Paraná em 1-1. E vocês vão dizer quem vai ser o campeão brasileiro. Temos aqui restaurante do Pascoal, que vai nos doar aí um par de almoço. Juca Eventos, aí na Praça de Humildes. Um pacote de latim Skol. Supermercado Compre Bem, direção Maurício, também um pacote de latim Skol. Barte o Bico, uma cesta de frutas. O Rei da Caipirosca, do meu amigo Ricardo, aí em Salvador. Ele vai também dar um pacote de Skol. Josafá, da Galinha de Quintal, vai também dar uma galinha de quintal abatida na hora. Mercadinho Campeão, do meu amigo Duinha, sua esposa, a dona Meire, um pacote de Skol. O Hot Dog Gourmet, do meu amigo Juarez, ele que dá um combo aí com sanduíche, mais um Guaraná de 2 litros Coca-Cola. Cid Pio Cida Rifa, vai dar um pacote de Skol. E PH Premiações, 2 garrafas de champanhe. A coisa tá ficando boa, vocês não fiquem de fora dessa promoção. Só vai dar o áudio pra cá, mandar o áudio, dizer que vai ser o campeão brasileiro. Será que vai ser o Grêmio? Será que vai ser o Botafogo? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro? Então promete a rodada, essas 2 últimas rodadas, promete aí. E vocês têm a chance de se deliciar com esses brindes aqui dos nossos fornecedores, patrocinadores, ok? 18 horas 14 minutos. Falar em Vitória,
O Jiquié contrata lateral esquerdo. O Jiquié, lá da Terra do Sol. Você conhece o Jiquié, Zezito? A cidade conheço. A prazer. cidade Muito bonita, já tive o prazer de ir lá em Jiquié. Por sinal, fui até lá no estádio, Valdomiro Borges. Conheço muito também. arrumadinho. Muito tempo que eu fui Mas lá. é uma cidade aconchegante. E se por acaso nossa audiência chegar aí, um abraço pra galera Jiquié. Estamos aqui torcendo para que o Jiquié faça uma boa campanha. Primeira, segunda divisão, galera. Tive em Jiquié lá na década de 80. Você conheceu aquele jogador que jogou no Fluminense de Feira? Reginaldo Tabica? Reginaldo Tabica. Volante magrinho. Tive o prazer Jogava de muita jogar bola. com ele aqui no Era um Tomba. clássico, é. Jogava de meio campo, volante muito bom, elegante. Isso, elegante. Mas Então não- eu tive o prazer de assistir esse jogo lá. O Fluminense deu 1-0 lá dentro. E eu conheci depois que ele estava jogado nas drogas. Que Isso. Ele eu conheci, tive o prazer de conversar com ele, fumava uma maconha da desgrama. Mas foi um grande atleta. Isso aí são coisas da vida. E o Jiquié, ele contratou o lateral esquerdo com passagem pelo Vitória. Visando a disputa do Campeonato Baiano de 2024, o Jiquié acertou a contratação do lateral esquerdo Capa, de 30 anos, que já rodou por vários clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Avaí, Sport, entre outros. Em 2023, o jogador defendeu o Confiança e Manaus, disputando 13 jogos ao todo. Então tá aí, é natural de Serrinho, um Capa, né? Conhecido aí do torcedor do Vitória. 2023, ele teve 2 passagens, né? Pelo Confiança e pelo Manaus, e é o mais novo reforço do Jequequé, o Jeg aí, que vai disputar o Campeonato Baiano de 2024, Zezito. O Galego, torcedor o ouvinte do Esporte Entre Amigos, tá rolando uma polêmica em relação da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Ela foi notificada pela FIFA e informada a possibilidade de punição caso o presidente Edinaldo Rodrigues seja afastado do cargo por influência indevida de terceiros. E uma das penalidades seria a exclusão do Fluminense do Mundial de Clubes marcado para esse mês lá na Arábia Saudita. Galego, entendeu esse caso? De acordo com as informações aí do GE. Globo, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e Marco Polo Del Nero vem tentando minar o poder de Edinaldo Rodrigues. Teixeira foi banido do futebol para sempre pela FIFA. Del Nero, por sua vez, recebeu punição de 20 anos da entidade máxima do futebol. O afastamento dele se encerra em 2037. Além de Teixeira e Del Nero, um ex-vice-presidente da entidade, Gustavo Feijó, tem feito sucessivas investidas judiciais para tentar tirar Edinaldo do cargo. Feijó é aliado de Del Nero, que concorreu em 2022 a presidente da CBF. Na ocasião, ele tentou suspender o pleito na justiça, até o último momento. Depois, Del Nero chegou a pedir a renúncia de Edinaldo Rodrigues, mas não teve sucesso. A gente, para entender um pouco da carta aqui, nesse contexto, gostaríamos de lembrar que, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1 e artigo 19 dos estatutos da FIFA, as associações membros da FIFA são obrigadas a gerir os seus assuntos de forma independente e sem influência indevida de terceiros. Qualquer violação dessas obrigações pode levar a potências sanções, conforme previsto no Estatuto da FIFA, diz trecho do documento. Além disso, e em relação ao acima exposto, gostaríamos de enfatizar que quaisquer violações ao artigo 14, parágrafo 1 dos Estatutos da FIFA também podem levar a sanções, mesmo que a influência de terceiros não tenha sido culpa da associação, membro que questão, artigo 14, parágrafo 3 do Estatuto da FIFA, acrescenta o texto. Se, no caso que eu entendi aqui, o Edinaldo, ele está dizendo que o Edinaldo ele interferiu, ele teve interferência nesse artigo, né? Mas eu estou achando que é mais uma jogada política para poder queimar o Edinaldo Rodrigues. Eu acho que não vai dar em nada. Pelo regulamento aí, se interferiu, pode ser punido mesmo, né? Penalizado a equipe do Fluminense do Rio. Mas acho que não vai dar em nada não, Zé. Vai dar pizza mesmo. Porque na verdade eu acho que já deve estar rolando algum complô aí dentro da CBF, no intuito de tirar Edinaldo Rodrigues pelo fato de ele ter chegado a presidente da FPE, da Federação
Da Da CBF. Confederação Brasileira de Futebol. E o fato dele ser um cara daqui do Nordeste, que conseguiu se destacar e coisa, e ter chegado a esse nível. Então esse pessoal lá do Rio e de São Paulo, lá das federações paulista, mineira, gaúcha, esse pessoal, que por sinal já falaram em público que eram contra a estadia de Edinaldo Rodrigues na CBF, e deve estar tentando fazer algum complô para tirar ele da CBF. Mas isso aí é coisa interna, vamos deixar para lá, vamos cuidar de futebol que é melhor. É muita pressão em cima do Edinaldo, muita pressão lá no sul do país, não estão concordando com situações que o Edinaldo está dirigindo aí a CBF. É como você falou, ainda existe aquela situação do preconceito por ser nordestino, enfim, né? Torcedor aí deve estar fazendo um grande trabalho. O que Edinaldo tem que resolver é essa questão do VAR. Eu acho que ele tem que juntar com o presidente de arbitragem, né, para poder arrumar soluções. Investir em algumas outras normas de tecnologia, para que não venha chamar os psicólogos da CBF e falar, na maioria das vezes a gente colocou o VAR aqui para poder ajudar vocês, né? Se prejudica muita equipe, prejudica as equipes, prejudica quem está assistindo, né? Então é meio complicado. Acho que, não sei, para 2024, Meia é novamente emprestado pelo Vitória. Fora dos planos para a temporada 2024, o meio atacante Alan Pedro foi novamente emprestado pelo Sport Clube Vitória. Nesta quinta-feira, o jogador de 21 anos foi anunciado em pacotão de reforços do Campinense, com vínculo até o fim do Campeonato Paraibano. Alan Pedro tem contrato com o Leão até 2026. Em 2023, ele atuou apenas um jogo pela Copa do Nordeste. Então tá aí, o Alan Pedro vai ser negociado fora dos planos do time rubro-negro. E agora vai ser... Como é o nome, Gabriel? Fatal Model. Tá aí. Fatal Model Vitória, 18h20. Nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, Suíma Bem, no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 459,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar e mais? Temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento na rua Senador Quintino, número 2918, Telewat 75991183539. Rua Senador Quintino, número 2912, Telewat 7599230. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. O Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Gel Alimentos, Farmácia Santa Helena em Coração de Maria ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique em Coração de Maria. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Birimbau, nossa querida Birimbau, Conceição de Jacuípe, que está em festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Então está em festa a novena aqui, que vai se prolongar, eu acho que vai até o dia 13. Padroeira Nossa Senhora da Conceição, aqui em Birimbau. Muita coisa boa aqui está acontecendo, viu? Teve o Padre Avelino, enfim, vai ter o Geraldino, dia 9. Então, hoje, daqui a pouco, vamos dar aí o nome do padre que está aí pregando hoje. Então, muito bom a novena aqui da cidade de Birimbau. E vamos falar mais uma vez da promoção. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. Telewatsapp é o 75998659632 ou 981541406. Manda e fala quem vai ser o campeão brasileiro. Temos aqui nossos patrocinadores aqui que pegaram essa causa. Restaurante do Almoço, você e sua amada, para se deliciar no restaurante do Pascoal, aí na BR-101. Juca Eventos, pacote de cerveja em lata. Alô, meu amigo Juca, um abraço. Supermercado Compre Bem também, na direção do meu amigo Maurício. Também vai doar um pacote de latinha Skol. Barte o Bico, uma cesta de frutas. O rei da caipirosca do meu amigo Ricardo, aí em Salvador. Ele vai dar também um pacote de Skol. Josafá da galinha de quintal. Galinha de quintal vai ser fornecida aí, abatida na hora. Ele vai dar uma galinha abatida, uma galinha de quintal. Mercadinho Campeão do meu amigo Duinha, do Mercadinho Campeão, preço baixo com qualidade. Você só encontra no Mercadinho Campeão do meu amigo Duinha e da sua esposa, a Dona Meire. Um pacote de Skol. Hot Dog Gourmet do meu amigo Gitos. PH Premiações, 2 garrafas de champanhe. PH Premiações do meu amigo Wesley Barril. E Cid Pio, Cida Rifa, um pacote de cerveja Skol. Então vamos cair matando, cai pra dentro, rapaziada. A coisa vai ser boa. Mande seu áudio pra cá, 18 horas 30 minutos. Zezito e a torcida, né? Os torcedores já começaram a zoar com essa situação do Sport Clube Vitória. Torcedores criam um escudo e zoam proposta no site para mudar nome do Vitória. Time do sexo. É o time do sexo. É claro que os torcedores não iriam deixar passar nas redes sociais a proposta de um site de acompanhantes para o Vitória mudar o seu nome. Fatal Model Vitória. Pelo Naming Haggett do Barradão. Ou 200 milhões para mudar o nome do clube. A validade do acordo é de 10 anos e não é cumulativa. A Fatal Model não vai mais destinar 100 milhões pelo Naming Haggett do estádio. É válido lembrar que o processo para mudar o nome do Vitória é mais complexo e envolve debate no Conselho Deliberativo
além de votação em Assembleia Geral extraordinária. Rubro-negra. Nas redes sociais, teve quem aprovou a ideia, quem não gostou e quem só queria zoar o rubro-negro. Teve torcedor, inclusive, que já pensou em um novo escudo para o Vitória. Então tá aí, já botou o escudo aqui do Vitória, né? Time do sexo. Então tá aí a zoação e vai ter mais zoação. Mas quando a zoada é assim pacificamente, eu dou valor. Aqui tem que falar assim, foi amor à primeira vista. Desde o dia 10 de fevereiro, aqui nós sentimos em casa, nós sentimos amados. E acima de tudo, nós sentimos respeito cada vez mais. Compra Fatal Model é muita gozação, mas pelo Fatal Model, Vitória. Uns são contra, outros a favor. Os contras são aqueles que não são torcedores do Vitória. Imagina aí, Fatal Model, Vitória tomando de 4-0. Imagina o Fatal Model Vitória tomando de 4. Cara, quer dizer isso, né? Tomando de 4-0. Seria papo de explicar no Twitter? Ou de explodir? Imagina aí 69 num jogo do Fatal Model Vitória. Ai, torcedor faz cada uma, viu, rapaz? É complicado, votando sim em tudo, aqui pro meu leão virar Fatal Model Vitória. Então é resenha e acontece aí até 66 da 9, né, ou 69, 6 versus 9, Zezito Oliveira. Então é complicado, mas faz parte aí da resenha, só resenha e vida que segue, Zezito. E faltando 2 rodadas, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem muita disputa, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E vamos ver aqui o que aconteceu. O Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio ainda brigam pelo título. O Alviverde, que é o Botafogo, é o único que depende apenas de si para ser campeão. Agora vejam vocês quem foi o Botafogo. O Botafogo saiu na frente do campeonato, colocou, me parece que foi 15 pontos de frente, não foi? 18 pontos de frente, chegou no meio do caminho, cansou e está na situação dessa. Aí vamos agora para a parte de baixo, aí Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians são candidatos à última vaga do Z4. Hoje o Bahia é o 17º colocado do Brasileirão. Aí vamos para outro, Cuiabá, Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Bahia ainda podem se classificar para a Sul-Americana, eu não acredito. Ao todo, o Brasileirão classifica 6 times para a competição continental. E apenas 6 times têm cenário definido, que é o Atlético, que garantiu a vaga para a Sul-Americana. São Paulo e Fluminense já se classificaram para a Libertadores. Por outras competições, Goiás, Curitiba e Atlético Mineiro já estão matematicamente rebaixados. Então esse é o panorama do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão hoje no Brasil. E antes de comentar, faz esse comentário em cima desse seu comentário aí, da manchete. O nosso amigo Maguila San, ele já está nos dando aqui, né, a programação da festa, a festa de Nossa Senhora da Conceição, que vai do dia 28 do 11 até o dia 10 do 12. Então é dia 10, não é dia 13, é do dia 28 até o dia 10. E a programação de hoje, temos aqui Maria, Mãe de Deus, no Ministério da Igreja. No Ministério da Igreja, Maria, Mãe de Deus, no Ministério da Igreja, 70 anos de história. A terceira noite de hoje, temos aqui sexta-feira, Maria no centro da igreja, que está a caminho. Noite em homenagem aos idosos. 19 horas, oração do terço e louvor, 20 horas, Santa Missa. Responsável da noite, Legião de Maria, Pastoral do Idoso. Comunidade homenageada, Santa Rita de Cássia, do Bessa. Homenageados especiais, Paróquia Nossa Senhora da Lapa, de Amélia Rodrigues. Gesto concreto do dia, Fubá. Pregador da noite, Padre Gesso, juiz eclesiástico. Então tem transmissão aí, ao vivo, pela Mix Bahia, no Facebook, em todas as redes sociais, né, na rádio, YouTube. Enfim, um abraço, meu amigo Maguila San, e a todo o povo daqui de Conceição do Jacuípe. 18 horas 36 minutos, 18h36.
Pois é, Zezito Oliveira, o Botafogo ele foi o grande beneficiado, se a gente pode falar isso, porque o Botafogo liderou quase a competição por todo. E de repente veio cair de produção na reta final. O próprio comentarista da gente aqui, o Wildes Oliveira, ele tinha uma confiança muito grande no Botafogo e falava sempre que foguete que sobe não dá ré. E o Botafogo comandou. Acho que o Botafogo só não comandou aqui as 2 primeiras rodadas que o Fluminense ficou ali em primeiro, o Fluminense do Rio. Mas daí, praticamente toda, o Botafogo comandou a competição. E por incrível que pareça, deixou as 2 últimas rodadas de cara pro Palmeiras, praticamente. O Palmeiras de mão beijada para ser o campeão brasileiro de 2023. E falar nisso, sobre o Botafogo e sobre o Campeonato Brasileiro, a escalação do Fluminense. Daqui, Diniz indica que vai poupar peças, mas o time será definido nesse sábado. Com problemas na lateral direita e com iniciativa de que irá poupar jogadores diante do Palmeiras por conta do gramado sintético do Allianz Parque, o Fluminense treinou na tarde desta sexta-feira no CT Carlos Castilho, mas a definição da equipe, que irá começar a partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, só vai acontecer nesse sábado, após a última atividade, antes da viagem para São Paulo. O certo é que Guga, suspenso, e o lateral direito Samuel Xavier, lesionado, estarão fora do jogo. Nomes como Felipe Melo, que se recupera de uma gripe, Marlon, que está em transição após lesão, além de Marcelo, que deve ser poupado. Por precaução, não deve integrar a lista. A lista com os nomes que irão viajar. Sem lateral direito, de origem, o atacante Ione Gonzalez, que já desempenhou a função este ano, pode começar na posição. Danielzinho também está cotado para começar jogando na vaga de Ganso. Outro que deve ser preservado no ataque é Keno. Também é dúvida. Então tá aí, a equipe do Fluminense ela pode jogar. A provável escalação do Fluminense é Fábio, Ione Gonzalez, Nino ou David Braz, Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Daniel, Arias, Keno, Olima, Cano ou John Kennedy. Então, após a conquista da Conmebol Libertadores, o Fluminense vem tratando com seriedade o Campeonato Brasileiro e utilizando as principais peças na competição. Só que contra o Palmeiras, cenário é diferente devido ao gramado sintético. Então, o Fernando Diniz, ele vai poupar alguns atletas devido ao gramado. Claro, ele vem atuando com a equipe titular, ganhou o Curitiba, ganhou o Santos na Vila Belmiro, não está dando mole para ninguém, como a gente tá, muitos falam, o Fluminense não quer mais nada na competição, Fluminense vai entregar jogo, que entrega nada, não entrega nada para ninguém, ninguém dá nada de graça a ninguém. Então são treinadores respeitados aí no cenário nacional, jogadores também respeitados, tem seu nome a lesar, então ninguém vai dar nada a ninguém, viu? Bahia, é indireta para o torcedor e para o time do Bahia. O América está se preparando, o treinador já falou aqui, daqui a pouco temos matéria, que vai com motivação para esses 2 jogos finais. Então o Bahia tem que jogar bola diante da equipe do América, Zezito Oliveira. É que na verdade o Bahia tem que se redimir porque está sendo a grande decepção, principalmente para nós baianos, do campeonato. Porque pelo que se foi investido, pelos jogadores que foi investido, nós pensávamos que o Bahia ia fazer uma campanha melhor no campeonato, mas fez essa porcaria que fez aí, que está nessa situação. Imagine vocês, o Bahia foi um dos times que mais investiram, está incluso entre os times que mais investiram em dinheiro, em capital, em jogadores no Campeonato Brasileiro, e se encontra numa situação dessa. Então é para o torcedor estar mesmo injuriado com o Bahia. 18h41 e vamos aos nossos comerciais, né? Daqui a pouco temos áudio. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas.
Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar ou decorar sua casa vai ficar ainda melhor. Comprando na CL Constrular, você participa da promoção Reforma Premiada e concorre a diversos prêmios toda semana. Isso mesmo, tem sorteio toda semana. Você compra e concorre a prêmios como geladeira, tanquinho, Smart TV, Air Fryer, Vale Compras e muitos outros prêmios. Não fique de fora. Renove a sua casa com a CL Constrular e concorra. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 7599118 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, 18 horas 45 minutos, de volta ao programa Esporte Entre Amigos para falar da promoção. Quem vai ser o campeão brasileiro? Vocês podem mandar seu zap, seu áudio aqui para o número da rádio. E a promoção é quem vai ser o campeão brasileiro. Temos aqui já nossos patrocinadores: Restaurante do Pascoal, um par de almoço, Juca Eventos, um pacote de cerveja Escolatinha, Supermercado Compre Bem, também com um pacote de Escolatinha, Bar Tilbi com a cesta de frutas, meu amigo aqui Júnior, Josafá da Galinha de Quintal, ele vai dar uma galinha de quintal abatida na hora. E tem o Rei da Caipirosca, do meu amigo Ricardo, também vai dar um pacote de Escolatinha. Mercadinho Campeão, do meu amigo Duinha e de sua esposa Dona Meire, um pacote de Skol também. Hot Dog Gourmet, do meu amigo Juarez, ele vai dar um combo de sanduíche com uma Coca-Cola de 2 litros. Cid Pio, Cida Rifa, também vai dar um pacote de latinha Skol. PH Premiações,
2 garrafas de champanhe. Alô, meu amigo Barril, Wesley Barril. E vocês, daqui de Construção de Jacuípe, quiserem contribuir, claro, boa vontade, coração, é só entrar em contato com o número da rádio, o meu amigo Maguila Santos também, e quiser fazer sua doação para poder participar, vocês podem dar aí. E quem quiser mandar, o número da rádio é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. E temos zap, né? Temos áudio aí. Boa noite. Eu sou o torcedor do Vitória, mando um abraço. Essa ideia de trocar o nome é Vitória, tem que ser Vitória mesmo. Eu sou o Nilton, torcedor do Vitória, do Cruzão Panolá. Tá, sou o torcedor do Vitória, mas não aceito essa ideia. É nóis. E manda um abraço aí para Zago e Si. Eu tava fazendo aniversário amanhã, Si. Tudo de bom para ela, que Deus ilumine o caminho dela aí. Tudo de bom para ela. É nóis, tamo junto. É Nilton do Conjunto Panolá. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Um abraço a todos, sem exceção. Zezito e Galego. Rapaz, ontem eu ouvi numa rádio, parece que foi a Tupi ou foi Nacional. Os caras criticando porque a CBF trocou o jogo do Bahia, que era 16 horas, no domingo, para 18h30, no mesmo horário do jogo do Santos e o do Vasco. Eles estavam achando que devia manter para as 16 horas, viu? Achando ruim. Você já viu? Como são esses profissionais lá do Sul. Ele quer que o Nordeste se lasque. E fica esse povo nordestino torcendo para Fluminense, para Vasco, para Corinthians, para Flamengo, não sei o que, tá vendo? Retado, criticaram, levaram mais de 10 minutos falando sobre a mudança do jogo do Bahia. Botou no mesmo horário dos outros jogos, tá vendo? É isso aí, um abraço a todos. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Jailson. Boa noite, Zezito. Lembrando que eu estou ouvindo você falar aí do Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras ganhando o jogo, o próximo já é campeão. Porque as equipes que estão atrás dele aí não conseguem chegar nele. Pode até empatar em ponto, mas o Palmeiras tem vitória a mais e saldo de gol. Então o Palmeiras, vencendo o Fluminense no próximo jogo, ele já é campeão. Beleza, meus amigos? E o Bahia, hein? O Bahia, hein? É que se o Vasco e o Santos vencerem os 2 jogos, o Bahia já está eliminado. Tanto o Vasco e o Santos, se os 2 vencerem, só se for os 2, um só não, mas os 2 vencerem, o Bahia já está rebaixado. Torcemos para que isso não aconteça. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. 18h49, 18h49, mandar um abraço ao meu amigo Nilton aí no Conjunto Pranolar, aí no distrito de Humildes, e mandar os parabéns para Zaga e Si, né? Acho que é Si, deve ser mulher, dona Si, que está aniversariando. Então, aquele abraço, parabéns. É a mulher do meu amigo Zago. Alô, meu amigo Zago aí no Conjunto Pranolar. Zago é meu amigo Picolé também, meu amigo Dai, né? É meu amigo, todos os irmãos aí no Conjunto. Cabeça de Gelo, agora que eu lembrei, Cabeça de Gelo, Zago, Picolé. Então, parabéns à dona Si. Pois é, Ronaldo Alves, a rodada aqui do Campeonato Brasileiro, ele tem amanhã, 18 horas. Não vai ser todos os jogos no mesmo horário. Não vai, poderia ser. Eu acho que a CBF deveria botar todos os jogos no mesmo horário. A não ser alguns jogos que não tem interesse. Mas vamos ver aqui. Amanhã, Corinthians e Inter, 18 horas. Acho que esse jogo também não implicaria em nada em rebaixamento. Os dois já saíram aqui. E nem situação lá na frente. Atlético Mineiro e São Paulo, 21 horas. Esse jogo aqui é um jogo de frente. O Atlético tá lutando por título. Quem vai jogar domingo já joga sabendo o resultado do Atlético Mineiro. Flamengo e Cuiabá também. Apesar de que poucas chances pro Flamengo. Joga no domingo. Não, o Flamengo joga domingo, 16 horas. Contra o Cuiabá. Palmeiras e Fluminense, jogo no mesmo horário do Flamengo. Botafogo e Cruzeiro, 18h30. América e Bahia, 18h30. Fortaleza e Goiás, 18h30. Bragantino e Curitiba, também às 18h30.
Grêmio e Vasco da Gama, fez certo, para colocar 18h30. Eu acho que esses dois jogos aqui que interessa mais aí em termos de rebaixamento. Grêmio e Vasco da Gama, Bahia e América. E Atlético e Santos também, né? Correndo por fora aqui o Santos. E tem sério risco também de rebaixamento. O Atlético pega o Santos lá na Arena da Baixada. Vamos ver como vão se comportar a arbitragem nesse final de semana. De olho o torcedor na arbitragem, viu? Porque o que está acontecendo de erros não está no gibi, meu amigo Zezito Oliveira. E para manter o torcedor atualizado, nós vamos passar aqui a classificação, porque com a rodada do fim de semana, segunda-feira já está tudo mudado. Então vamos passar aqui. Em primeiro lugar nós temos o Palmeiras com 63 pontos. E segundo, o Flamengo com 63. Aí o Palmeiras ganha no critério de saldo de gol, que o Palmeiras tem 26, o Flamengo tem 17. E o terceiro lugar fica com o Botafogo, o Cavalo Paraguaio, que está com 62 pontos. Aí vem o Atlético Mineiro em quarto lugar com 60. Em quinto, o Grêmio com 58 pontos. Em sexto lugar, o Bragantino com 59 e 59. E em sétimo lugar vem o Fluminense com 53. Em oitavo, o Atlético do Paraná com 52. Em nono tem o Cuiabá com 48. Em décimo, São Paulo 47. Em 11º, Internacional com 46. Em 12º, Fortaleza com 45. Aí vem Cruzeiro e Corinthians com 44. Santos tem 43 e o Vasco 42. Aí na zona de rebaixamento já enterrado, tem o Bahia com 41, o Goiás com 35, o Curitiba com 29 e o América Mineiro com apenas 21 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro da Série A. E falar aqui em Campeonato Brasileiro 1853, o presidente e o mandatário maior, John Textor, ele sustenta críticas à arbitragem, mas admite falhas do Botafogo. É doloroso. A campanha do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro, que derreteu numa vantagem de 13 pontos para o segundo colocado e vê o risco de ficar sem o título. Foi tema para John Textor, dono da SAF. Em entrevista exclusiva para o GE, o americano falou sobre o desempenho do grupo. Textor voltou a lamentar a expulsão de Adrielson na partida contra o Palmeiras, que nas palavras dele, representou uma mudança de 6 pontos em um jogo crítico. Em relação aos jogos recentes, o entendimento é que o time não soube lidar com os desafios que se apresentaram. Mesmo com o problema do cartão vermelho, não deveríamos ter permitido o que aconteceu na sequência. Penso que depois do Flamengo, Atlético Mineiro, o que aconteceu entre nós e Palmeiras, Vasco e Palmeiras, nossos jovens são humanos e tiveram dificuldades de lidar com essa adversidade. Os últimos 4 ou 5 jogos, apesar dos de acréscimo contra o Bragantino, foram limpos. Nós não reagimos ao desafio. É doloroso ouvir que estávamos certos que o jogo contra o Palmeiras deveria ter terminado de forma diferente. Mas é mais doloroso ver os erros que cometemos. Falta de concentração no fim dos jogos. Dureza mental. É difícil, mas eles são humanos. É difícil para nós assistir. É para eles e para eles jogar. Hoje o Botafogo é segundo colocado com 63 pontos. 3 a menos que o líder Palmeiras. O clube precisa de uma combinação de resultados nas 2 rodadas que restam para ficar com a taça. Então tá aí o Textor, né? O mandatário maior da SAF do Botafogo. Ele falando da situação do clube nos últimos jogos, daquela expulsão do Adrielson. Ele não aceitou de maneira nenhuma. Ele entende que o Botafogo caiu de produção naquele jogo. Mas o que a gente tá vendo aí é o Botafogo pode colocar 6 a 0 de frente, que o adversário vai buscar, né? O Botafogo pode colocar 4, 5 gols de frente, que o adversário vai buscar. E o que aconteceu na reta final foi o fator psicológico da equipe do Botafogo. Então o Botafogo não depende mais de si. Acho difícil o Botafogo conquistar o título, mas nada é impossível, né, Zezito? Com certeza, eu acredito que todo mundo, rapaz, o Botafogo foi uma verdadeira ilusão.
Porque no campeonato brasileiro o Botafogo saiu na frente, liderou, me parece, mais de 10 rodadas e chegar nessa situação agora. Mas é isso mesmo. É o futebol e vamos ver se o Botafogo se recupera e ainda consegue chegar aí nas cabeças. E o Bahia, que fracassou diante de 46 mil torcedores na Arena Fonte Nova, perdendo para o São Paulo pelo placar de 1-0. O gol que aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, através de Caio Paulista. Depois da partida, o lateral do Bahia, Gilberto, falou com a imprensa e manteve a esperança da permanência do Bahia, onde que eu não sei. Muitas vezes, segundo Gilberto, ele falou, muitas vezes é detalhe, a gente conversa bastante, tem atenção e foco do primeiro ao último minuto, e a gente sabe que cada minuto faz a diferença no momento que a gente vive. Precisava de atenção, mas não podia sofrer esse gol. Segundo ele, tem 2 jogos ainda e ele tem que acreditar. Agora eu não sei vai acreditar em quê, porque eu acredito que classificação para o Bahia não existe mais, o Bahia já está na zona. Aí só muito milagre para reverter essa situação. Mas os jogadores do Bahia tem que ter motivação nesses 2 jogos finais aí. Tem que ter motivação, tem que ter foco. Esquecer o que é difícil, o que já passou, principalmente esse jogo aí diante do São Paulo. Mas teve vários jogos aí que o Bahia deu mole. O Bahia, na maioria das vezes, ganhou adversários que não tinha muita pretensão naquele metade ali do campeonato, pro final do campeonato, como o Internacional, que jogou com a equipe reserva aqui na Fonte Nova. O Bahia ganhou do Fluminense com a equipe reserva, não esperava mais nada porque estava ali pensando em Libertadores. Ganhou da equipe, teve outra equipe que ele ganhou, o Fortaleza, que também estava pensando na Sul-Americana. Então o Bahia agora tem que, se quiser ficar na primeira divisão, é ganhar os 2 jogos que restam e jogar bola e torcer ainda por um tropeço. Ele não depende mais dele só, ele depende aí do Vasco da Gama e vamos botar o Santos tropeçarem na reta final do campeonato. Mas primeiramente tem que fazer a sua parte. 18:59, e a sua parte vem também aqui do já rebaixado América. Mesmo rebaixado, o técnico garante motivação do América nas rodadas finais. Rebaixado desde a 33ª rodada, o América de Minas foi goleado pelo Palmeiras na última quarta-feira por 4-0 no Allianz Parque. Apesar de já não ter pretensões no Campeonato Brasileiro, o técnico interino do time mineiro, Diogo Giacomini, garantiu que o elenco está motivado para fazer uma reta final digna e descartou qualquer fator extracampo. Sinceramente, a motivação do atleta é jogar no América. Eu não acredito em nenhum fator extra ou conversa. Os jogadores são profissionais, jogam em um clube que cumpre com suas obrigações, que dá toda a estrutura de trabalho, que paga em dia, que está crescendo na estrutura. Não tem motivação maior que essa. Jogam em um grande clube, vestem uma grande camisa. Temos 2 jogos de Série A para jogar. A motivação tem de vir intrínseca de cada um para poder honrar a camisa do América. O próximo compromisso é diante do Bahia, domingo às 16 horas. Esse jogo não vai ser mais 16, 18h30, na Arena Independência. E depois fecha o Brasileiro contra o Goiás. Aqui é jogo dos 2 mortos aqui, né? Morreram abraçado aí já. Goiás e América, dia 6 em Goiânia. Enquanto isso, a diretoria já planeja na próxima temporada. O América trabalha fortemente em relação à montagem do elenco no ano que vem. Obviamente, temos 2 compromissos pelo Brasileiro. Jogadores com contratos vigentes, por isso não podemos externar algumas situações, disse o treinador da equipe do América. Será que o que, Zezito Oliveira? Já comentamos sobre isso aqui. Será que vai acontecer aí uma mala diferente de cor para dar à equipe do América, Zezito Oliveira? Não entendo em que sentido você está falando. Para beneficiar o América? Para abrir o jogo, vamos dizer bem claro. Será que o Bahia vai dar alguma coisa ao América? Ou vai ter adversário como o Santos e Vasco da Gama aí, querendo dar também alguma coisa pro América engrossar esse jogo aí? A América não perde nada aí. De repente, quem sabe, se rolar um trocozinho pro baixo do pano aí, o América, como no futebol tudo é possível, eu acredito que de repente pode rolar aí um trocozinho aí pro baixo do pano aí, um beneficiamento, alguma coisa. E como bala preta ainda rola, vamos ver aí. Vamos ver o que vai rolar para depois a gente chegar à conclusão que foi que aconteceu. Eu não acredito nessa situação.
Não acredito. Eu quero não acreditar. Eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo onde o psicológico do atleta do Bahia vai ser essencial para poder ganhar do América. Bahia não pode entrar em desespero de maneira nenhuma. Tem que entrar com muita calma, né, muita cautela diante de um América que vem de cara uma derrota. Todos os jogos do América, só agora que desandou. O América praticamente, se ele for levantar aí, eu acho que 85%, 90% dos jogos do América, o América fez gol contra seus adversários. É um time complicado, tem o Martinelli, tem o Benítez que entra no segundo tempo, Mastriani, tem uma zaga também boa. Galego, mas é um time difícil de ser batido e vai jogar diante da sua torcida, se é que vai torcida lá pro Independência. Então Bahia tem que ir com os olhos bem abertos e ganhar da equipe do América para permanecer na primeira divisão ainda no domingo. Porque como o Ronaldo Alves falou, se o Bahia perder esse jogo e o Vasco ganhar, ele ganha rebaixado. Não tem mais o que se fazer. Vai jogar com o Atlético Mineiro na Fonte Nova, amistoso já na segunda divisão, Zezito Oliveira. Galego, infelizmente a torcida do Bahia já perdeu a esperança em relação à conquista de classificação. Mas pelo menos para fechar essa campanha com a vitória, seria muito interessante para o torcedor ficar mais, como é que se diz, enganar o torcedor, porque o torcedor do Bahia está bastante chateado, principalmente pelos últimos resultados. E vamos ver aí, eu mesmo não posso me declarar como torcedor, mas eu gostaria muito que o Bahia encerrasse essa participação aí com uma vitória, que seria muito bom para a torcida do Bahia. Pois é, Zezito. Então, a expectativa da torcida do Bahia é essa aí, que o Bahia possa chegar lá no Independência, ganhar do América, né? Temos áudio aqui da minha amiga Carolina, daqui a pouco. Vamos passar esse áudio aí? Boa noite, Esporte Entre Amigos. Aqui é Carolina. E de acordo com a vantagem que o Palmeiras tem, na minha opinião, ele vai ser campeão. Não tem jeito não, viu? Tem outro? 19h04, comerciais, Gabriel Santana. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta, 19 horas 8 minutos, 19 horas 8 minutos e de volta, né, para poder dar o boa noite a todos vocês. Sextou, rapaziada. Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Então, quero agradecer a audiência de todos vocês e desejar uma boa noite a todos vocês e até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite. Boa noite, galera de Humilde. Boa noite, galera. Infelizmente, Berimbau está fora do ar hoje. Então, vamos despedir aqui. Segunda-feira estaremos aqui com mais esporte entre amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.